E aí, estou sozinho aqui por enquanto. Vou dar mais um tempinho para ver se alguém entra. Gláucia. E aí? Bom, tô dando uma enrolada aqui, hein, pessoal. Conforme programado, conforme prometido, estou aqui de novo para falar sobre o quiz de hoje, né? Toda quarta-feira eu tenho colocado uma pergunta lá complicadinha para a gente discutir juntos. Como já dito antes, as perguntas não têm respostas definitivas, nenhuma dessas perguntas é 100% conclusiva. Então, oficialmente estão aí para a gente conversar. E eu, como sou o criador da brincadeira, eu sou o único que tem direito de falar, literalmente falar. Vocês têm o direito de escrever o quanto vocês quiserem, enquanto vocês puderem. É um prazer receber as informações de vocês todos. E de novo, não são perguntas com respostas definitivas, então todas as opiniões são válidas sempre. E aí, eu venho aqui no final da história toda e dou as minhas opiniões, meus pareceres. Lembrando que essas minhas lives aqui sobre o quiz estão sendo colocadas também no meu canal do YouTube. Então, se alguém que você conhece aí não conseguir assistir a live, mesmo ela ficando por 24 horas aqui disponível no Instagram, se vocês souberem de alguém que não consiga assistir a live nem depois, vocês podem indicar para que eles assistam depois no YouTube. Muito bem, eu acho que já posso começar. A pergunta que eu deixei hoje no quiz é: o balé é a base para todas as danças? Eu decidi colocar essa pergunta porque é uma pergunta que me foi feita inúmeras vezes já. E, aliás, já chegou até a mim muitas vezes nem na forma de pergunta, mas de afirmação, né? O balé é a base para todas as danças. E eu acho que tem coisa para ser avaliada nessa afirmação. Primeiro, assim como na semana passada, essa pergunta tem sim uma resposta muito simples, bem direta e até definitiva. E sempre eu apelo para a semântica, sempre vou atrás do significado das palavras. Nessa frase, nessa pergunta disposta na frase, o balé é a base para todas as danças. A palavra todas, essa estrutura todas as danças, então indica literalmente todas elas, de todos os lugares, em todos os momentos. E sem dúvida é possível afirmar que existem danças, inúmeras mesmo, no sentido de não dá para contar, que surgiram antes da existência do balé. O balé tem aí alguma divergência, mas é entendido que o balé surge entre o século XV e o século XVI. Então, 1400, 1500. E os primeiros registros de manifestações que podem ser entendidas como dança na nossa sociedade humana datam de pelo menos 7.000 anos antes de Cristo, Será que dá para mostrar alguma coisa? Bom, eu vou tentar mostrar um negócio aqui para vocês. Só um segundo, eu sei que está um pouco bagunçado. Mas, por exemplo, um segundo. Isso aqui é uma imagem de 7.000 anos antes de Cristo, dos abrigos da rocha Bhimbetka, na Índia, que mostram pessoas dispostas de forma aqui razoavelmente circular, com as mãos dadas. Então isso é entendido por muitos pesquisadores como um dos exemplos mais antigos de uma representação gráfica de um processo que pode ser entendido como dança. Então, se tem dança que existe antes do balé clássico, essas danças que existem antes do balé clássico, de forma alguma, podem ter sido influenciadas pelo balé clássico.
um raciocínio lógico, então a gente já consegue resolver essa estrutura dessa pergunta. Balé é a base para todas as danças? Não, simplesmente porque basicamente tem danças que são anteriores ao balé clássico. Então, pergunta respondida, a nossa live de hoje acabou. Muito obrigado e até a próxima. Brincadeira. Mas, claro, eu estou sendo bastante tendencioso nessa resposta. A gente não vai parar por aqui, eu preciso avaliar um pouco mais essa brincadeira. Não sou muito de respostas, sou muito mais de perguntas, então eu vou lidar com mais algumas formas de pensar sobre isso. Mesmo porque alguém pode chegar depois e reformular a minha pergunta no sentido de, então tá, o balé clássico é a base para todas as danças que vieram depois dela. Então vamos lidar com a possibilidade dessa ser a reformulação da pergunta. Quando eu vi aqui nas respostas, né, que muitas respostas, super legal, 60 respostas, 60 pensamentos, né, lá no post do Instagram, eu achei muito legal, e aí as pessoas foram indo longe, né? Mas o balé pode ajudar o dançarino a desenvolver coordenação motora, equilíbrio, porque eu comecei no balé, eu comecei nas danças urbanas. A pergunta não é se o balé pode ajudar o desenvolvimento de um bailarino. Essa é uma outra pergunta, que aí sim a gente pode entrar nesse assunto em algum outro momento. Mas a pergunta, na ideia de base, e até na tradução em inglês eu coloquei como foundation, no sentido de base estrutural mesmo, de influência essencial para outras linguagens de dança, no sentido de o balé ter desenrolado, desembocou em outras danças. Né? E a forma que eu penso sobre isso precisa da seguinte avaliação: para saber se uma dança é estruturalmente base para outra, você precisa avaliar o contínuo de ambas as linguagens e tentar encontrar alguma intersecção de uma com a outra até o momento em que essa linguagem tenha se consolidado, tenha estruturado a sua estética, a sua forma essencial. Explicando um pouco melhor. Vamos pegar um exemplo. Relação entre balé clássico e hip hop freestyle, já que eu não sou um estudioso de balé clássico, mas sou um estudioso de hip hop freestyle. Então poderia falar com um pouquinho mais de propriedade sobre essa linguagem. Se eu quiser saber se o balé clássico é fundamento, é estrutura, é base para o hip hop freestyle, eu preciso avaliar o contínuo do hip hop freestyle e avaliar se em algum momento o contínuo do balé clássico tem alguma intersecção com ele até o momento de estruturação, de definição de uma estética essencial para o hip hop freestyle. Até o momento quando o hip hop freestyle se torna hip hop freestyle, o balé clássico entrou nessa linha, o balé clássico influenciou de forma forte, de forma realmente transformadora. Então essa palavra contínuo, eu acho que eu ainda não coloquei isso no glossário, mas é uma palavra que chegou para mim, não foi criada por mim, e eu nem sei por quem foi criada, mas chegou até a mim pelo Monsell Durden, grande mestre das minhas pesquisas contemporâneas. E a ideia de contínuo é uma sequência de elementos que não apresenta de forma clara secções ou divisões. Você não consegue identificar recortes muito claros nesta sequência de elementos. Então, no caso do contínuo do hip hop, o contínuo dentro do qual o hip hop freestyle está inserido, esse contínuo a gente chama isso de contínuo das danças vernaculares afro-americanas. Portanto, para saber se o balé clássico é fundamento, é base para o hip hop freestyle, eu tenho que analisar o contínuo das danças vernaculares afro-americanas e perceber até o momento da configuração do hip hop freestyle como uma linguagem independente específica, com uma estética própria, se o balé clássico teve influência transformadora neste contínuo. Eu já posso dar uma resposta para isso agora, antes de discorrer sobre o assunto. Não, o balé clássico não teve influência direta, existem várias intersecções, e eu já falo mais sobre isso, mas o balé clássico não teve influência direta no contínuo das danças vernaculares afro-americanas até pelo menos aí década de 80.
Isso não quer dizer que o balé clássico não tenha passado por lá, direta ou indiretamente. Se a gente for pensar, eu vou até pegar uma frase aqui, um segundo só, gente, isso aqui vale. Gilbert Chase, num livro chamado America's Music, ele fala que a história das danças sociais é cheia de casos em que uma dança existe simultaneamente em dois níveis, assumindo uma forma decorosa na sociedade polida e manifestando um personagem desregrado entre o povo. Pois bem, se a gente pensar sobre o balé clássico, e aí eu falo aqui mais uma frase, do Marshall Stearns, grande estudioso das danças vernaculares afro-americanas. Esse cara fala uma coisa no livro importantíssimo chamado Jazz Dance, acho que é a história das danças vernaculares americanas. Jazz Dance, sei lá, por aí. Ele fala o seguinte: é possível dizer que todas as danças derivam fundamentalmente do folk, ou do folclore, vou tentar traduzir dessa forma. E eu sei que eu estou me desviando um pouco do assunto, mas eu juro que faz sentido e que já eu vou integrar tudo isso. Se o Marshall Stearns fala que todas as danças possivelmente derivam do folk, o que dizer sobre o balé clássico? O balé clássico é tradicionalmente a nossa maior referência do que é chamado de dança acadêmica, ou seja, a dança da academia, não academia como academia de ginástica, academia de dança, como a gente tem contemporaneamente, mas no sentido de academia de conhecimento, né, de um lugar de conhecimento. Então seria a ideia de uma dança programada, uma dança cerebralmente organizada, uma dança com estrutura pré-definida. O contrário, por exemplo, de uma dança popular, no sentido de ser uma dança mais espontânea, uma dança que não é programada, o que a gente chama de dança vernacular. O balé clássico talvez seja a maior representação dessa ideia de dança acadêmica na nossa sociedade ocidental. Por que então pensar como Marshall Stearns, que todas as danças fundamentalmente talvez venham do folk, ou seja, da dança popular? O balé clássico, se você avaliar, isso é muito interessante. Ele se estruturou como uma linguagem, até mesmo depois que saiu da Itália, né? Até após o Renascimento italiano no século XV, e vai para a França, por conta de um dos Medici, né, da grande família aristocrata italiana. Na França que ele começa a se configurar como uma linguagem específica, né, e se torna então o balé que a gente passou a conhecer depois de um tempo. Mas até então era sim uma estrutura, a parte do vocabulário do balé clássico era basicamente, e não se assustem, danças sociais. Claro, outro tipo de sociedade. Se você pensar que o balé clássico surge da corte italiana, então a sociedade da qual eu estou falando é uma sociedade aristocrata, uma sociedade real, né, no sentido de a realeza de uma sociedade monárquica. Mas sim, como eu já disse aqui antes, todas as sociedades que têm festa com música têm dança, e todas as sociedades que têm festa com música com dança têm danças sociais. Isso nunca foi diferente, inclusive para sociedades monárquicas, para a corte. Então sim, existiam danças sociais na corte, com a grande diferença que eram reuniões de passos configurados numa coreografia que todo mundo teria que executar igual, não havia espaço para espontaneidade, para personalidade, para improviso, todo mundo deveria executar igual. E é até legal pensar sobre isso, que o fato de você conseguir dançar, você conhecer as coreografias, você saber dançar aquilo, indicava uma posição social elevada, porque se parte do princípio de que para conseguir aprender a coreografia, você precisa, primeiro, ter dinheiro para pagar um professor chamado mestre de dança, né? Não tinha como acessar o YouTube para decorar a coreografia, e também não tinha uma escola de dança que você podia ir lá terça-feira à noite fazer aula com a galera e aprender os passos. Você teria que contratar um mestre de dança para te ensinar as coreografias tradicionais das grandes festas da realeza. E além de ter o dinheiro para bancar isso, o Monsell Durden ele fala sobre isso, que essa ideia representava leisure, ou seja, lazer, tempo livre.
Então o fato de você saber dançar significava que você não só tinha dinheiro para pagar um mestre de dança e aprender a coreografia, mas você também tinha tempo livre, ou seja, você não era um trabalhador braçal, o tempo todo tomado por trabalho, sobrevivência, subsistência, mas você tinha tempo livre para aprender as coreografias. Portanto, na corte, quando você conseguia dançar, aquilo significava que sim, você pertence a esse grupo social aristocrata. Estou me desviando, agora eu me desviei de verdade, muita coisa para falar. Mas então, pensando assim, o balé clássico também inicia como uma dança social, e não uma estrutura regrada de uma linguagem específica, mas danças sociais. Então, legal, a gente pensa sobre isso. Pô, o balé clássico tem uma estrutura de danças sociais, a princípio. Então, talvez seja o inverso, né? E agora eu deixo mais uma pergunta aqui, que não é para ser respondida agora, mas eu deixo uma pergunta para vocês. Talvez não seja o balé clássico a base para todas as danças, mas talvez o povo, a dança popular, o espontâneo, o folclore, é que seja a base para todas as danças. E aí a gente entra num outro elemento, então. Cada região, cada época, cada sociedade tem a sua estrutura social, tem as suas danças populares, as suas danças folclóricas, as suas danças vernaculares. Portanto, não dá para eu afirmar também que a dança popular é a base para tudo. A dança popular de um lugar é a base para tudo que saiu dali, daquele lugar em específico. E essa seria a mesma verdade para o balé clássico, sendo considerado inicialmente uma dança social ou não, não importa mais. O balé clássico, ele é a referência para as linguagens de dança que se estruturaram a partir do contínuo gerado por ele, ou o contínuo do qual ele faz parte, já que já existia dança antes dele, antes do balé clássico, eu digo. Então o balé clássico faz parte de um contínuo. Eu não sei dizer o nome desse contínuo, mas ele faz. Então ele é responsável pela base das linguagens que aceitam os parâmetros, que lidam com as técnicas, com o vocabulário, com a estrutura, com a postura que o balé clássico gerou. E então, tudo que vem depois do balé clássico, nesse mesmo contínuo, sim, tem o balé clássico como base. No caso do hip hop freestyle, ele faz parte de outro contínuo das danças vernaculares afro-americanas. Então, ele é resultado de tudo que veio antes dele neste outro contínuo. E se a gente for parar para pensar, existem gigantescas diferenças entre esses dois contínuos. Claro, o contínuo das danças vernaculares afro-americanas são danças vernaculares, americanas no sentido de norte-americanas, mas que tem a referência no corpo e na cultura dos africanos que foram levados ao continente americano como escravos, né? Escravizados, africanos escravizados levados ao continente americano. Então, por exemplo, se você parar para... Isso não é um conhecimento que eu desenvolvi, isso chegou até a mim também por alguns outros pesquisadores. Em relação à postura, dá para eu ler uns textos aqui, ó. Olha só. John Martin, no livro chamado The Dance, ele fala que a manutenção deliberada da ereção da coluna do dançarino europeu está em acentuado contraste em relação à fluidez do dançarino negro. São dois contínuos diferentes. Tem mais. Aqui, Marshall Stearns, de novo, no Jazz Dance. Geralmente a dança africana é executada em posição de inclinação, com os joelhos flexionados e o corpo flexionado pela cintura. O uso do corpo rigidamente ereto parece ser principalmente europeu. Então, se a gente começar a avaliar, por exemplo, Monsell Durden, ele fala que essa postura ereta que a gente tem no balé clássico tenha talvez relação com a grande influência da Igreja Católica e também da arquitetura católica no momento da Itália extremamente católica, e como a dança representava essa devoção ao catolicismo, né? Então, postura ereta, braços alongados, tudo isso para cima, meia ponta, sair do chão para cima, para o alto, saltos, tudo isso é em relação ao Deus católico que, em teoria, está no céu, está acima de nós, assim como a arquitetura católica com as igrejas gigantescas, longe de nós, inacessíveis, sempre lá no alto. Carregar a bailarina
levar ela para cima e tal, tudo para o alto. Em contraposição, a religião, as inúmeras religiões africanas, têm o mundo como representação de Deus. E eu estou generalizando, eu sei, me perdoem pela generalização, mas em geral mesmo, conscientemente generalizando, o mundo constitui a representação dos deuses, os fenômenos naturais. Então Deus está aqui para a África, Deus está aqui, inclusive muito presente no chão. A flexão do tronco não é só uma resposta à percussão, não é só uma resposta natural, física, sensorial à percussão. É também uma resposta em rituais de movimento, de cunho religioso, de cunho ritualístico, também resposta ao chão, né? Aos deuses, à natureza, à presença de Deus no mundo palpável. Então essa é uma ideia. Não acho que seja absoluto, mas vale para pensar. Isso são ideias que vieram para mim pelo Monsell Gurdon. Então existem inúmeras diferenças estruturais entre esses dois contínuos. E obviamente todos esses elementos influenciam as linguagens que são criadas, são desenvolvidas, acho que criada não é a palavra, mas que vão acontecendo dentro desses contínuos. Por exemplo, o que segue no contínuo do balé clássico? O que segue o balé clássico talvez seja a dança moderna. Ainda que a dança moderna seja uma forma de se contrapor à rigidez do balé clássico, à limitação, a dança moderna é sim uma continuação do balé clássico. Ela tem sim o balé clássico como base. Elementos muito importantes e tradicionais do balé clássico são levados adiante na dança moderna. Nas danças vernaculares afro-americanas, por exemplo, uma dança que pode ser considerada como base, olha que curioso, o jig, um tipo de sapateado irlandês, ou soft shoes, ou hornpipe, ou clog, são danças irlandesas e holandesas, que influenciaram, junto com as danças africanas, se tornaram a base do que a gente conhece hoje em dia como sapateado, que a gente conhece como traditional jazz dance ou original jazz dance, ou seja, jazz dance original, né, feito nas décadas de 30 e 40 em cima da música jazz. Então, essas são danças que são sim base, não são africanas diretamente, olha que interessante, mas são parte do contínuo afro-americano, porque na América existiam inúmeros irlandeses e holandeses nessa época, muito pobres, que interagiam com os africanos ou os descendentes de africanos escravizados, que então moravam também nas mesmas regiões, por exemplo, Five Points District em Nova York, e a interação inclusive, principalmente em New Orleans, e a interação entre todos esses imigrantes, principalmente pobres, populares, pessoas do povo mesmo, gerou uma boa parte da estrutura desse contínuo. Então, são linhagens diferentes que geram coisas diferentes. Agora, lá no começo eu falei que sim, existem inúmeras intersecções. Agora, o que acontece por exemplo, vamos pegar o caso do sapateado, acho que é interessante. Se você pegar o sapateado, por exemplo, nos pés do Gene Kelly, ele parece muito mais isso que o John Martin fala, né? A manutenção deliberada da ereção da coluna, esse tronco reto, essas linhas que remetem muito mais ao balé clássico do que é isso que eu acabei de falar, danças populares irlandesas ou africanas ou afro-americanas. Sim, porque houve uma intersecção gigantesca entre a dança popular e a dança acadêmica. Lá em cima eu falei, né, do Gilbert Chase, que a história das danças sociais é cheia de casos em que uma dança existe simultaneamente em dois níveis, assumindo uma forma decorosa na sociedade polida e manifestando um personagem desregrado entre o povo. Então, é exatamente essa ideia. Não é culpa do balé clássico. Culpa é uma palavra muito ruim. Isso não é causado pelo balé clássico. É causado pela sociedade polida, pelo mercado, pela necessidade de colocar essa dança sobre um palco e apresentar para pessoas da alta sociedade. Aquilo precisa ser
coordenado, organizado, precisa ser coreografado, transmitido para pessoas que não necessariamente e provavelmente não têm a vivência do contexto original dessas linguagens. Então o sapateado, por exemplo, o tap que a gente conhece, é um resultado disso, né? Era uma linguagem extremamente popular, que tem alguns dos elementos de influência africana muito fortes, como por exemplo freestyle, improviso, personalidade, mobilidade de tronco e quadril, o flex, né, o pé em flex, né, tudo isso vem da África, vai da África para os Estados Unidos. E o sapateado, quando em início, né, nessa relação com os irlandeses, tem tudo isso, mas ele perde isso quando a dança começa a ser pasteurizada. Não é o balé clássico, é a sociedade polida, é o mercado, é o showbiz, é a high society. É quando sai do popular e vai para o acadêmico, não é bem a palavra, mas vai para o show, né? Vai para o palco, enfim, perdendo muitas das suas raízes. Então, olha só, ainda Marshall Stearns, a frase jazz dance tem um significado especial para profissionais que dançam jazz music. Eles a usam para descrever movimentos corporais que não o tap. E outro significado para os estúdios que ensinam modern jazz dance, uma mistura de estilos euro-americanos que devem pouco ao jazz e menos ainda aos ritmos do jazz, a música do jazz. Então, jazz dance é a mesma coisa. Quando eu falo hoje em dia jazz, a primeira coisa que vem em mente é a tradição do Bob Fosse, por exemplo. Mas jazz, essencialmente, era uma dança popular, era uma dança vernacular. Eram as danças que eram feitas espontaneamente, em improviso, nas festas populares, vernaculares, onde tocava esse estilo de música. No salão de baile, por exemplo, né? Então, com alguma influência do showbiz, do mercado, das danças, até mesmo desse contínuo das danças acadêmicas, a partir do balé clássico, o jazz foi se transformando e chegou nessa forma que a gente conhece hoje em dia por jazz, que é bem confuso, né? Se você assiste Hell's a Poppin', de 1941, se eu não me engano, e aquilo é jazz, mas se você assiste, sei lá, Chorus Line, também é chamado de jazz, é muito confuso, né? Então, são contínuos diferentes. Eu falei tudo isso como se fosse uma forma de explicar que, para saber se alguma dança tem outra como referência, a gente precisa avaliar o contínuo das duas e procurar intersecções realmente transformadoras. No caso das danças vernaculares afro-americanas, as danças do contínuo do balé clássico atravessaram ela inúmeras vezes, por exemplo, gerando o que a gente chama hoje em dia de street jazz, ou video dance, ou jazz funk. Ou, por exemplo, o que a gente chama hoje em dia de... não sei mais nomes. Mas essas são influências, né, são momentos de intersecção entre os dois contínuos. Agora, um contínuo não dobra o outro. O que acontece é que um contínuo, enquanto passa, o outro vem, atravessa ele e gera uma outra ideia, um outro tronco, uma outra linhagem. Mas o contínuo continua, é um contínuo, ele simplesmente vai. Então as danças vernaculares afro-americanas continuam sendo vernaculares, continuam tendo a África, o corpo africano como referência e continuam acontecendo na contemporaneidade estadunidense. E essas intersecções geram novas ideias, como se fossem troncos. Então sim, por exemplo, o jazz funk é um galho que sai dessa estrutura, mas pela influência de um outro contínuo. Então, nesse caso, por exemplo, é possível sim afirmar que o contínuo do balé clássico indiretamente influenciou o street jazz, o jazz funk, por exemplo, certo? Faz algum sentido pensar nisso. Não diretamente, não é o balé clássico que chegou lá, mas as linguagens que descendem do balé clássico nesse mesmo contínuo atravessaram o contínuo das danças vernaculares afro-americanas e geraram essas possibilidades. Então, em resumo,
Eu falei só sobre um contínuo, tá? Agora pense sobre danças indianas, danças japonesas, danças italianas, pense sobre tudo que é dança vernacular. Pense, por exemplo, na catira, pense no coco, no cavalo marinho, e avalie quanto de balé clássico tem nisso, né? Então, em resumo, na minha opinião, é impossível afirmar que o balé clássico é base para todas as danças. Se o balé clássico pode ajudar o desenvolvimento de dançarinos de outras linguagens, isso é uma outra pergunta. Eu acho que às vezes ajuda, eu acho que muitas vezes atrapalha, eu acho que depende de quando o balé clássico entra no processo, depende de quanto ele entra, né? Se o balé clássico entra antes do desenvolvimento da outra linguagem, a formação desse corpo talvez depois não consiga ser desconstruída, ou talvez leve muito tempo e dê muito trabalho. Por exemplo, todos nós vemos bailarinas clássicas com anos de formação desse corpo do balé clássico, chegando para fazer uma aula de hip hop, por exemplo, de hip hop freestyle, a gente vê que o corpo não responde com toda essa carga, né, do balé clássico. É a mesma coisa se for fazer uma aula de balé clássico, meu corpo foi formado por outra linguagem que é perimetralmente oposta à estrutura corporal do contínuo do balé clássico. Se eu for fazer uma aula de balé, vai ser horrível, vai ser bem bagunçado. Então depende, né, de quando entra, quanto entra, para quê, né? Mas essa é uma outra pergunta, estou me distanciando. Então, essencialmente, minha opinião sobre tudo isso é que não, o balé clássico não é base para todas as danças, mas sim, ele é base para as linguagens de dança que sucederam o balé dentro desse contínuo gerado, ou do qual o balé também faz parte. Essa é a minha ideia sobre isso. Então, aí fica a minha sugestão, né? Por que é que eu, por exemplo, estudo tanto estrutura? Por que as minhas aulas são sempre voltadas para fundamentos? Por que eu sempre pesquiso o passado? Porque, justamente, eu preciso olhar para o contínuo. Como eu lido com hip hop freestyle, eu preciso estudar o contínuo. Eu preciso olhar para ele. Não é olhar para trás, para qualquer lado. Para trás, mas para qualquer direção. Não. Olhar para trás na direção do contínuo em que se insere a linguagem com a qual eu quero lidar. A linguagem que eu quero entender. A mesma coisa para o balé clássico. Dentro do contínuo do balé clássico, antes da existência dele, existem inúmeras danças de corte. Se você quer sim entender o balé clássico, não apenas executar os movimentos, mas entender o balé clássico de verdade, você precisa entender a estrutura social, a sociedade de corte, principalmente da Itália no século XV, da França e da Rússia no século XVI. É essencial que você estude isso. É a mesma coisa que querer ser bailarina clássica, dançar repertório, mas não saber a história do repertório, não entender as minúcias dos personagens. E assim é com o hip hop freestyle. Saber os passos não significa nada. A gente precisa olhar para trás e entender a estrutura do contínuo que gerou essa linguagem. A linguagem é consequência. Estudar a linguagem é olhar para o produto final. É a mesma coisa que olhar para um computador montado, lindo, e sem ter a menor noção de como ele foi feito, ficar chutando como é que aquilo funciona. Eu acho que parece que nada. Se você não conseguir ver alguém montando o computador, se você não conseguir desmontar o computador, ver as peças lá dentro, você não vai entender o funcionamento da máquina. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla de pesquisar, de estudar história, estudar sociedade, né? Sociologia, estudar antropologia, estudar a parte de linguística, estudar tudo que estudar a sociedade, estudar a estrutura arquitetônica do contexto onde essa linguagem foi criada, enfim, tudo que você puder, porque é só olhando para trás, na direção do fluxo contrário do contínuo em que está essa linguagem que você quer estudar, é a única forma de você entendê-la de verdade. Não adianta olhar para o produto final, aí é só reprodução, não é entendimento, é só informação, não é conhecimento, é só passividade, não é sabedoria. Certo? Então, por fim, não.
não considero o balé clássico base para todas as danças, mas isso não é em detrimento do balé clássico, eu só estou sendo lógico aqui. O balé clássico é importantíssimo, é essencial para a conformação da nossa sociedade, é uma ferramenta expressiva, é uma máquina de gerar arte infinita. Então, de forma alguma isso representa qualquer coisa ruim para o balé clássico, não é isso. É só a gente raciocinar um pouco sobre isso, porque pensar em estudar hip hop freestyle, breaking, catira, qualquer coisa desse tipo, a partir do balé clássico talvez não te traga grandes resultados, ou talvez vai te dar um resultado deturpado em relação à linguagem original que você gostaria de estudar. Ok? Se o balé clássico entrar no meio do processo, como eu já disse, pode ser muito valioso, mas depende de inúmeros outros critérios e que eu não vou falar sobre isso agora, que não foi a minha pergunta. Espero ter contribuído de alguma forma, agradeço muito pela atenção de vocês, peço desculpas aí se eu falei alguma bobagem, como eu disse, não é absoluto, eu também estou só dando minha opinião, assim como muitos deram lá no meu post. E mais uma vez esse vídeo fica no YouTube, então acho que a partir de amanhã, ou hoje à noite ainda, e esse vídeo aqui da live fica ainda no Instagram até amanhã. Mais uma vez peço que, se vocês estiverem gostando do conteúdo que eu estou gerando aqui no Instagram, eu faço isso com o maior prazer, mas dá um trabalho do caramba, e eu faço isso obviamente de forma gratuita, e a única coisa que eu peço em troca é que vocês me ajudem na divulgação, tá? Avisa a galera que tem conteúdo, né? Toda a minha carreira até aqui, o que eu mais escutei é que não tem de onde buscar conhecimento, não tem conteúdo, não tem de onde pesquisar. Balela, tem sim, e se vocês não conseguem encontrar, se vocês não conseguem ler, se vocês não vão atrás, se vocês não entendem o inglês, eu estou fazendo esse trabalho aqui, brother. Eu estou mastigando para vocês. Estou mastigando. Então a única coisa que eu peço é me ajudar na divulgação. Eu quero mais gente aqui para que tudo isso chegue a mais pessoas e para que a gente possa discutir isso, levar isso adiante, mexer com tudo isso cada vez mais, no sentido de melhorar o nosso cenário das danças urbanas aqui no Brasil. Fechou? Muito obrigado e é nóis!